sexta-feira, dia 11/5/2018. Então, sexta-feira, o assunto é livre. Então, gente, nos comentários aí ficou alguns assuntos aí pendentes. Então, um dos assuntos que ficou pendentes foi aí o da Luciana. Então, a Luciana pediu nos comentários para que a gente possa estar falando na sexta-feira sobre fé, sobre a falta dela e também sobre meditação. Então, hoje eu escolhi a fé e a falta dela para que a gente possa estar falando, e numas próximas aí sextas-feiras a gente pode estar trazendo a questão da meditação, porque é um assunto bem interessante e muito bom. E também vou passar para vocês alguns exercícios de meditação. Então, bem legal, não percam sexta-feira, assuntos livres. E vamos falar, né, aquela questão. Gente, deixa no comentário aí os assuntos dos quais vocês queiram que o canal possa estar falando, possa estar trazendo. Façam como a Luciana. Luciana, muito obrigado, gratidão eterna, e continue deixando nos comentários os assuntos aí, tá, Luciana? Então, vamos hoje aqui ao assunto que é fé. Palavrinha aí pequenininha, né? Mas de grande significado, de imenso significado. Então, vamos aqui. A fé é uma palavra que significa confiança, crença, credibilidade. A fé é um sentimento de total crença em algo ou alguém. Ainda que não haja nenhum tipo de evidência que comprove a sua veracidade, ela está aí. Ter fé implica uma atitude contrária à dúvida e está intimamente ligada à confiança em alguma situação, como problemas emocionais ou físicos. Ter fé significa ter esperança de que algo vai mudar ou se resolver de uma forma positiva, de uma forma benéfica. É acreditar piamente que isso irá acontecer na sua vida. No contexto religioso, a fé é uma virtude daqueles que aceitam como verdade absoluta os princípios difundidos aí por suas religiões. Então, ter fé em Deus é acreditar na sua existência. A fé é também um sinônimo de uma religião ou de culto. Então, independente aí da questão religiosa, né? A gente já sabe essa questão religiosa, cada um segue a sua, cada um tem uma religião da qual se sente bem, da qual tem um segmento aí. Então, se eu vou pela questão de fé, na questão da religião, obviamente que vou seguir os preceitos do lugar onde eu frequento, vou fazer toda essa questão de liturgia da minha religião. Então, independente se eu sou católico, umbandista, do candomblé, evangélico, protestante, espírita, não interessa aí o segmento, né, do qual eu estou seguindo. O que interessa é se isso me traz benefícios. Então, a partir do momento que eu estou me tornando uma pessoa melhor, que eu estou me sentindo bem aonde eu estou indo, gente, muito legal, continuem. Então, fé é acreditar não somente em Deus, mas a fé eu tenho que acreditar em mim. Eu tenho que acreditar que os meus problemas vão se resolver. Eu tenho que acreditar que eu vou conseguir um emprego legal. Eu tenho que acreditar que a minha vida vai melhorar. Eu tenho que acreditar que eu vou conseguir, exemplo, comprar um carro melhor. Então, a fé ela não implica só naquela questão religiosa, mas também faz parte. Porque a fé é acreditar, a fé é confiar. Então, eu preciso, em primeiro lugar, ter fé em mim. Porque se eu não tiver fé em mim, quem vai ter? Quem vai acreditar em mim se eu não acredito? Então, é aquela velha história. Muitas pessoas que eu conheço, vamos um pouquinho pro lado da religião, não acreditam em Deus, não tem religião nenhuma, mas estão super bem. Então, elas acreditam, elas têm fé nelas. Elas acreditam, elas têm confiança, elas têm força de vontade, batalham, vão atrás daquilo que quer. Então, quer dizer, esta pessoa, ela tem fé nela, ela acredita nela, ela confia nela, então tá tudo bem. Agora, tem pessoas que além de não acreditar, né, numa questão espiritual, numa questão Deus, a pessoa também não acredita nela. Eu também conheço pessoas assim, então vamos citar alguns exemplos aqui. 3 anos sem arrumar emprego, mudando de um lado para o outro, não consigo estabilizar em nenhum lugar,
Meu marido também perdeu o emprego, os meus filhos também estão numa situação complicada, mas Deus não existe para mim. E também a pessoa não tem fé nela, não tem fé na família, não tem fé nos filhos, não acredita, não confia nem no próprio ambiente que mora. Então, obviamente que fica uma situação complicada. Agora, outro exemplo. Pessoas que têm fé, acreditam nelas, acreditam em Deus, acreditam num plano espiritual, num ser divino maior, vão de vento em popa. Obviamente que vão ter as dificuldades? Vão. Todos nós temos dificuldades aí no caminho. Mas independente de qualquer coisa, se eu tenho dificuldades no caminho, estou passando por uma situação difícil e eu tenho fé que essa situação vai mudar, no meu conceito faz toda a diferença. Porque eu preciso ter essa fé. Eu preciso ter algo para me respaldar. Porque se eu não tenho essa fé, eu acredito que fique muito mais difícil. Mas a gente precisa entender que a gente precisa respeitar as opiniões alheias aí. Então, no exemplo primeiro que eu citei aí, a pessoa não acredita em Deus, mas acredita nela. Então tá tudo ótimo, tá tudo maravilhoso. Exemplo 2, a pessoa não acredita em Deus, não acredita nela, não acredita em nada. Também tá ótimo. No 3, a pessoa acredita em Deus, tem as dificuldades, todos nós temos, mas vai ter certeza que vai conseguir passar, ultrapassar. Tá tudo ótimo também. Porque o primordial aqui é respeito. A gente tem que respeitar aquilo que os outros pensam. Então eu ter respeito não significa que eu aceito. Entendeu a diferença? Mas eu preciso respeitar a opinião do outro, porque são certas coisas que a gente não se discute. Então, questão fé é uma questão muito complicada, porque para você falar de fé para uma pessoa que não acredita, é muito difícil. Para você falar, pôr na cabeça dessa pessoa, ó, sua vida tá assim, porque você não tem fé nem em você, nem em Deus e nem em nada, ela vai olhar para sua cara e vai rir. Porque ela não acredita, ela não aceita. Aí se você vira pro outro e fala assim, ó, não sei como que você consegue estar bem, porque você não tem fé em nada, mas ele tem fé nele, ele acredita nele, ele confia nele. E isso faz toda a diferença, porque quando a gente fala na questão fé, a gente não está falando só na questão religiosa, a gente está falando na fé geral. Então eu tenho que ter fé em todos os sentidos da minha vida, não somente na questão religiosa. Essa é a verdadeira questão da fé, porque muitos levam para o lado religioso. Ai, ter fé, acreditar que Deus existe, que Deus vai me ajudar. Tá, e em contrapartida fica em casa dormindo, porque Deus falou que vai me ajudar, né? Eu tenho fé, eu tô acreditando nele, então ele tem que me ajudar. Não é assim que funciona, gente. Primeiro lugar, eu tenho que ter fé em mim. Em primeiro lugar, eu tenho que confiar em mim. Aí a coisa começa a fluir. E se eu colocar Deus na frente, aí fica maravilhoso. Mas eu preciso acreditar nisso. Se eu não acredito nisso, a minha fé vai por água abaixo. Então, a fé, ela é um todo. Ela está em todos os lugares, em todas as situações e na nossa vida sempre. Não tem como falar fé só na questão religiosa. A gente tem que abrir essa questão toda. Por quê? Porque senão a gente fica muito limitado, falando só, fé é acreditar em Deus, é achar que tudo vai dar certo e que Deus vai me ajudar. Não é só isso, senão a gente precisa quebrar essa questão de ficar, sabe, dentro da caixinha? A fé é a questão de acreditar em Deus, pronto, acabou. Não é assim que funciona. A fé é um todo, a fé é geral. Então, obviamente que acreditar em Deus faz a diferença. Então, às vezes eu até falo uma questão aqui em casa, que é aquela velha história. Eu estou indo, né, na ponte, sei que tem um buraco lá na frente. Porém, eu tenho fé em mim, em Deus, e no plano espiritual acredito que exista um ser aí supremo, maravilhoso e maior, e tô indo embora. E consigo passar o obstáculo, consigo passar esse buraco. E na nossa vida é sempre assim, no nosso caminho é sempre assim, eu sempre vou ter um obstáculo, eu sempre vou ter um buraco lá na frente para passar. Mas se eu confiar na trajetória que eu montei, na estratégia que eu montei, se eu tiver fé naquilo que eu fiz,
nada vai me derrubar. Com a minha fé, eu vou conseguir ultrapassar essas dificuldades. E é isso que a gente precisa colocar no nosso dia a dia. Ter fé. Fé que vamos vencer, independente dos obstáculos que estamos passando por aí. Então, gente, esse é um assunto, assim, muito legal. Um assunto maravilhoso, que a gente poderia até estar voltando para falar sobre fé, porque é muito legal. Então a gente precisa entender só essa questão. O que a fé, né, a falta da fé aí faz no ser humano? Depende muito, porque eu conheço, como eu disse, pessoas que não têm fé, mas que se dão super bem. Então tudo vai de um contexto aí. Então a gente não pode, né, voltar para dentro de novo da caixinha e falar, a pessoa que não tem fé, ela não consegue nada. Então, o que a pessoa que não tem fé, ela não vai conseguir? Se ela não tiver fé nela, se ela não tiver fé numa situação, se ela não tiver fé na vida, aí, creio eu, no meu consentimento, que a coisa fica meio esquisita. Porém, a gente tem que respeitar. Então, vamos entender aí os dois caminhos, vamos entender as opiniões e vamos respeitá-las, independente de qual escolha for aí de cada um. Então, gente, esse assunto, como eu disse, é muito polêmico, eu gosto de falar, né, já deu pra perceber, falo até demais, mas vou estar voltando aí numa oportunidade para estar falando isso mais pro lado também religioso, né, de toda a questão, porque daí fica um assunto bem interessante. Falamos novamente de fé, mas vamos levar aí pro lado da questão religiosa. E vamos falar também sobre a fé no geral aí, porque é muito interessante. Então, este foi o assunto livre aí dessa sexta-feira. Deixem os likes de vocês, compartilhem esses vídeos, ativem o sininho para que vocês não percam nenhuma notificação deste canal. Aqueles que não são inscritos no canal, se inscrevam. Aqueles que querem uma consulta particular, o WhatsApp está aí na descrição deste vídeo. Então, gente, ó, deixem os likes de vocês, tá? É as curtidas, tá? Deixa aí as curtidas de vocês, porque o YouTube, ele pede isso. Então, às vezes eu entro lá, eu vejo, às vezes não, mentira, tá? Eu vejo todo dia, toda hora. Às vezes a pessoa vê o vídeo, assiste o vídeo, mas não dá o like, não deixa lá o curtiu. Então, curtam bastante o canal. Comentem aí os assuntos para que a gente possa estar falando, fazendo que nem hoje nessa sexta-feira. E amanhã não percam, tá? Amanhã é escolha da carta, amanhã sábado. Então, comecinho de final de semana aí. Desejo muita paz, muita luz, muito amor na vida de cada um de vocês. Gratidão imensa, eterna, sempre o meu muito obrigado. E tenham fé na vida, tenham fé em vocês. Acreditem, porque vale muito a pena.